Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 26 de junho de 2024, Pastor William. Amados irmãos, é com grande alegria que mais uma vez nos encontramos para desfrutarmos da palavra pastoral. E para esta oportunidade, temos uma palavra que vai servir como alimento para o nosso espírito, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 1 e versículo 32 a 34, que nos diz o seguinte: E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amados, essa palavra que é trazida para nós nessa oportunidade, ela traz um relato a respeito de um homem que foi conhecido como o precursor do Messias, o arauto messiânico, aquele que estava para anunciar, mostrar, abrir o caminho, preparar o caminho para a chegada do Messias. João Batista teve um papel fundamental e primordial antes da chegada, da apresentação do Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías já havia profetizado e falado sobre a vida de João Batista, a função de João Batista. Isso está lá em Isaías capítulo 40 e versículo 3, que diz o seguinte: A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai e o ermo da vereda ao nosso Deus. Profeta Malaquias, profetizava a respeito de João Batista, falando que ele iria ter esta função de preparar e anunciar a respeito da chegada do Messias. João Batista, por sua vez, nesses versículos nos quais foram citados da palavra inicial, ele mesmo ratifica e testemunhando, dizendo que ele não conhecia o Messias, mas preparava o caminho, estava preparando, organizando, deixando tudo dentro daquele contexto da preparação da chegada do Messias. E o que o João Batista, o que o profeta João Batista trazia para o povo era a busca que o povo pudesse se arrepender da sua vida equivocada, dos seus caminhos errados, e pudesse se endireitar, buscando ao Senhor. E ele os convidava para aqueles que aceitassem confessar os seus pecados e se endireitar, se consertar através de um batismo. Ele chamava e os convidava através de um batismo com água para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados. Contudo, ele anunciava dizendo que ele não era o Messias, mas estava preparando o caminho para o Messias.
e dizia que aquele que estava por vir, que era maior que ele, este iria batizar a cada um deles não mais com água, não só com água, mas através de um Espírito e de fogo. Então ele ratificava dizendo: olha, hoje eu vos convido, eu vos chamo para um arrependimento, para uma busca de arrependimento, para uma busca de um conserto, de um endireitamento das suas vidas, né? Onde suas vidas elas estão na contramão daquilo que o amado Deus deseja para cada um de nós. Contudo, eu não sou o Messias da qual vocês aguardam e esperam, mas eu preparo o caminho para ele. E quando ele vir, ele irá vos batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Contudo, a palavra mesmo nos ensina dizendo que o profeta João Batista não conhecia. Existem uma ligação intrínseca nessa mensagem, porque pelo parentesco que existia entre as mães, automaticamente João Batista e Jesus Cristo eram primos. Então isso até parece contraditório, eles serem da família e eles dizer que não se conhecia. Contudo, a própria palavra nos ensina direcionando, dizendo que João ele foi criado, ele viveu no deserto. Não quero adentrar nesse mérito, mas acredito que o período que é muito próximo do nascimento, a diferença é só de meses entre Jesus Cristo e João Batista, João também deve ter passado por aquele mesmo período de perseguição sobre aquelas crianças que recém-nascidas. Então acredito que João deve ter, os pais devem ter enviado João ao deserto e foi criado distante de toda aquela perseguição que estava sofrendo aquele povo. Então João ele agora se pronuncia e diz agora que irá apresentar, né, está preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. E nesta ocasião o Senhor Jesus Cristo se apresenta perante João. E ele, como bem dito, ele diz que ele testifica, mas ele precisa agora de um reconhecimento, de uma certeza, de uma testificação de que a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Messias, ele possa ser identificado, ele possa ser identificado para ele, para que ele possa apresentar ao povo. E claramente verificamos que João Batista ele foi o primeiro a testificar a pessoa de Cristo. Quando a palavra nos ensina dizendo que a pomba desceu sobre a pessoa do Senhor Jesus. No livro de João, no Evangelho de João relata isto, mas o Evangelho de Lucas, ele traz um relato muito peculiar, que ele diz o seguinte, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, ele diz: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Nitidamente vemos aqui que o Espírito Santo se apresenta não de forma textual, mas de forma corpórea, com uma forma de quê? De uma pomba, e pousa perante o Senhor Jesus Cristo, identificando, direcionando a João que o Messias a qual eles aguardavam era o Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento, né, João agora passa a direcionar, dizendo: agora é a este homem que vocês devem seguir.
a esse homem é que vocês devem agora ouvir as suas pregações, porque se faz necessário que eu possa diminuir para que ele possa crescer, pois o caminho já está preparado, já foi preparado, e agora eu repasso, eu agora dou, eu agora transfiro todo o projeto para que o Senhor Jesus Cristo possa agora dar continuidade ao seu trabalho. Amados, e isso também é o trabalho que os amados apóstolos têm com todos nós, com o seu rebanho. Ele nos convida para o arrependimento. Isso faz parte da doutrina também do apostolado. A busca do arrependimento, para que possamos reconhecer os nossos erros, nos converter dos nossos caminhos equivocados e buscar o caminho de retidão, o caminho que leva de encontro ao amado Deus. Eu digo que o Senhor Jesus Cristo direciona os seus apóstolos para que possamos cada vez mais buscá-lo de forma íntima, buscarmos a santificação do nosso ser. E a santificação não é um fim em si mesmo, mas é uma ponte que leva para uma comunhão com o amado Deus. Que o amado Deus nos abençoe. Até sempre.